Voltamos à entrevista sobre o integralismo com o historiador Rafael Teixeira. Rafael, nesse período, quando entra o golpe do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas, 1937, houve a ruptura desses movimentos como o integralismo? Houve a desarticulação institucional, né? Enquanto associação política livre e tal, o integralismo foi desmantelado, completamente desmantelado. Aconteceram perseguições, como no caso lá de Burarama, em Cachoeiro, a sede integralista foi destruída, enfim, os integralistas tiveram que se desfazer da sua organização, dos seus uniformes, né, aquela característica marcante. Mas a ideia permaneceu, né, a ideia conservadora, nacionalista, permaneceu. E isso acabou sendo a semente para que lá na frente, em 1945, Plínio de Salgado fundasse o PRP, Partido da Representação Popular, inspirado aí nos ideais integralistas. Sim, já no integralismo já mais brasileiro, né, diz. Verde e amarelo. Mais institucional, né? Sim. No sentido de que passou a disputar eleições, então entrou no jogo político, né? Sim. Só lembrando que em 1937 todas as organizações políticas foram banidas, né, da vida pública brasileira, como a ANL, né, todos os partidos, todas as organizações políticas foram abolidas. Não existia um congresso, né? Foi simplesmente o Getúlio Vargas, que já se mostrava autoritário, ele estabeleceu de forma oficial o Estado ditatorial no Brasil, né? Sim. Um ponto interessante que havia ficado no último bloco, a ligação com o fascismo italiano. Sim. Né? O que se assemelhava o integralismo brasileiro do fascismo italiano? Exatamente. O próprio Plínio Salgado havia entrevistado em 1930 o ditador Benito Mussolini. E várias das suas ideias tinham uma relação íntima com o fascismo italiano. A ideia do corporativismo, o nacionalismo, a associação ou a ligação com o catolicismo, né? E, além disso, o historiador Fábio Bertonha provou que houve um intercâmbio entre o Estado fascista italiano e os núcleos integralistas no Brasil. Houve um intercâmbio do ponto de vista teórico e financeiro também. Sim. Então, inclusive nesse período já dos anos 30, né, a partir de primeira 1932, fase do né? integralismo. Exatamente. No período em que 32 Mussolini a 37, estava no poder. né? Mussolini cai do poder no final da... Não, ele caiu no final da Segunda Guerra Mundial. Que foi em 1945, por ali, 1944, aliás, 1945, quando acaba a guerra, né, o Japão se rende. Mas, além desse intercâmbio financeiro e ideológico também, houve uma adesão muito grande das comunidades italianas no Brasil, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Espírito Santo. São Paulo representava uma força grande, né? Porque o comércio paulistano, né? E também do Rio Grande do Sul, era quase todos de descendentes de italianos, né? Exatamente. Então havia uma clara identificação com os ideais fascistas italianos, né? A figura do líder forte que encarna a ideologia, os uniformes, né? A tendência à formação de grupos paramilitares, né? Que houve essa tendência aqui no integralismo também. A saudação, que no caso aqui do integralismo era Nauê, né, que era de origem tupi, né, por isso que houve essa mescla, né, entre elementos típicos da cultura brasileira com essas ideias fascistas, né, essas ideias antiliberais, vamos dizer assim. Certo, mas o integralismo na sua segunda etapa, se eu não me engano, ele era contra a ditadura, né? Ele pregava uma democracia, né? Pregava, sim. Até porque sofreram um golpe,
do ditador Getúlio Vargas, coisa que foi até assim surpreendente, porque de algum modo Vargas, no primeiro momento, né, antes de 1937, promovia o integralismo. Ele achava que ele podia instrumentalizar o integralismo até para se opor aos comunistas. Então os integralistas sofreram esse duro golpe em 1937 e a partir dali, né, passaram a se opor a Vargas, à ditadura, né? O Plínio Salgado mesmo foi exilado em Portugal, foi para Portugal, e em 1945 retorna, né, com a abertura política e funda o PRP e assim passa a se opor à ditadura varguista, né, e se lançar no sistema democrático, no sistema eleitoral. Há uma questão que chama atenção também no integralismo, que seria a questão do racismo, né? O nazismo focou muito mais nesse viés racista, né, e antissemita do que o fascismo italiano. Sim. Consequentemente, o integralismo aqui no Brasil passava um pouco por largo dessa questão do racismo. O próprio Plínio Salgado não restringia, né? Não restringia a participação, aceitava a participação de negros, mulheres também, que foi uma novidade naquela época, essa atuação marcante de mulheres. Mas alguns ideólogos... avanços interessantes, inclusive, né? Foi um avanço interessante, sem dúvida alguma. Mas sim, existiam alguns ideólogos dentro do integralismo que eram racistas, eram antissemitas, como o Gustavo Barroso, que era o segundo no integralismo brasileiro. Só na hierarquia acima dele só estava o próprio Plínio Salgado. E ele inclusive traduziu no Brasil os protocolos dos sábios de Sião, né? E por que esse tom antissemita no discurso do Gustavo Barroso? Porque era contra qualquer tipo de internacionalismo. Sim. Então, como os judeus não tinham uma pátria, eles eram vistos como um agente internacional do capital, né? Da mesma forma, ele era muito crítico com relação à maçonaria, era muito crítico com relação ao comunismo, que era uma ideologia dos trabalhadores de todos os países, né? Sim. Então era mais por esse viés aí e não tanto pelo viés racial como foi no nazismo. Era mais por serem vistos assim como... uma característica própria do Brasil aí nesse caso, né? Exatamente. Adquiriu uma coloração nacional. Uma coloração nacional, exatamente. E vale a pena destacar que apesar dessa postura do Gustavo Barroso, o Plínio Salgado manteve a sua postura de não apoiar esse tipo de posicionamento, né, antissemita, nem racista, né? Ele procurou abranger toda a população brasileira que é miscigenada, né? Então havia também esse pragmatismo no integralismo, né? A população é miscigenada, então não faz sentido trazer para o Brasil uma ideologia racista, né? Não fazia muito sentido, né? Vamos agora a mais um intervalo. Voltamos já. Fique conosco.